Bom, primeiro acho que, para além das próprias declarações do presidente e da sua família, eu acho que o governo Bolsonaro mobiliza de uma maneira sistemática contra os jornalistas e a imprensa uma base muito significativa dos seus apoiadores, né? Então, esses discursos, eles não são feitos só pelo presidente da República e por autoridades do governo, mas eles são replicados por parlamentares, por deputados, por senadores, por figuras chamados formadores de opinião pública, que são apoiadores do governo também, né, por jornalistas, por blogueiros, por youtubers. Então você tem uma quantidade muito significativa de seguidores e de apoiadores do presidente Bolsonaro, que quando ele faz uma declaração contra a imprensa, automaticamente reverberam essa declaração e reforçam essas declarações. E isso, como todas as organizações, além da Repórter Sem Fronteiras, têm monitorado no Brasil, isso tem se transformado de violências verbais para violências físicas, né? Eu acho que faz parte da estratégia do governo permitir que essas agressões se transformem em violências físicas, reais, fora do ambiente das redes sociais e fora das declarações. Quando, por exemplo, o presidente Bolsonaro faz esse tipo de declaração numa manifestação e permite que apoiadores do presidente que estão nessa manifestação agridam e silencia diante de agressões que jornalistas que estão cobrindo um determinado protesto ou ato público sejam agredidos, ele silencia diante dessas agressões, essa também é uma estratégia de ataque à imprensa. É um ataque que é feito por ação, mas também por omissão, né, de quando outros setores e outros grupos sociais atacam a imprensa, o governo silencia e não condena esses ataques. Acho que essa é uma ferramenta importante desse contexto de violação da liberdade de imprensa no país. Citaria outras, por exemplo, algumas mudanças que aconteceram do ponto de vista do acesso dos jornalistas à informação pública, desde coletivas que deixaram de acontecer, como as coletivas sistemáticas do Ministério da Saúde num contexto de pandemia, até a forma de divulgação de determinados dados de interesse público para a imprensa, né? Novamente, citando o exemplo da pandemia da Covid-19, os esforços que o governo empreendeu para dificultar o acesso da imprensa às informações públicas sobre o número de infectados, sobre mortes diárias, sobre contabilização nos estados, fez, por exemplo, com que as organizações de imprensa do Brasil tivessem que se auto-organizar e criar um consórcio para divulgar esses dados e contabilizar esses dados diariamente, porque havia uma clara deliberação do governo de dificultar o acesso a essa informação pública. Isso acontece não só na área da saúde, mas em outras áreas também, onde há questões políticas e polêmicas em torno do governo do Bolsonaro, como a área da educação, como a área do meio ambiente, como a questão dos direitos humanos, como a questão da segurança pública. Cito ainda mudanças que foram feitas do ponto de vista da gestão da empresa Brasil de Comunicação, que é uma empresa pública, e que passou a ser dirigida de uma maneira totalmente governamental, né, violando todo o seu caráter público e autonomia que ela deveria ter garantida pela Constituição, que prevê a complementaridade entre diferentes sistemas público, privado e estatal de comunicação, e a gente viu a transformação nos últimos anos da empresa Brasil de Comunicação e dos seus veículos em canais de comunicação oficial do governo federal. E aí pode parecer que isso não tem uma consequência direta para o exercício do jornalismo, mas tem. Quando você tem, por exemplo, um repórter da Rádio Nacional, que é um dos veículos da EBC, fazendo questionamentos numa coletiva do Ministério da Saúde, que podem colocar em uma situação constrangedora servidores do Ministério da Saúde, ou no caso o ministro, essas pessoas foram afastadas, né, desse tipo de cobertura. Então você tem medidas muito claras
do ponto de vista da prática jornalística, sendo atingidas por decisão do Palácio do Planalto e por decisão do governo federal, muito além das declarações e dessa permissividade que o presidente Bolsonaro tem diante de agressões que são praticadas quanto à imprensa, né, contra a imprensa. Ele não só agride e incentiva que outros agridam, como ele silencia, ele dificulta o acesso à informação, ele dificulta o trabalho dos jornalistas e, no caso da empresa de comunicação pública que está subordinado ao governo federal, a interferência é direta e cotidiana. Acho que é importante a gente dizer que a existência de um ministério para a área das comunicações é algo que sempre foi bem-vindo na sociedade. É uma área estratégica para o desenvolvimento do país e nós não entendemos o ministério como um simples órgão de distribuição e gestão de outorgas e de licenças de radiodifusão. A gente acha que é uma pasta fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas de comunicação. Então, quando o ministério deixou de existir enquanto tal e foi fundido com o Ministério de Ciência e Tecnologia no governo Temer, isso foi uma perda do ponto de vista das políticas de comunicação que tiveram uma descontinuidade. O problema é que a recriação do Ministério de Comunicações não foi para a retomada dessas políticas públicas na área de comunicação, né? Ele foi a recriação de uma pasta para você, num esforço ali do governo de ampliar a sua base de apoio dentro do Congresso Nacional, você poder atender um partido político muito importante, que é o PSD, que é um partido grande, um partido, inclusive, que já teve um ministro das comunicações, que é o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e o presidente da República, ao recriar essa pasta, ele atendeu a dois objetivos de uma vez só. Esse objetivo de ganhar mais apoio de um partido importante no Congresso Nacional e o objetivo de se aproximar ainda mais e de estreitar laços com a família Abravanel, que controla a segunda maior rede de televisão do país, que é o SBT. O novo ministro das Comunicações é genro do dono dessa emissora de comunicações. Então, o Intervozes, na época, até chegou a publicar uma análise, um artigo, mostrando que a recriação do Ministério das Comunicações nesse momento significou a volta dos radiodifusores no controle do Ministério das Comunicações, algo que não acontecia havia bastante tempo. E ao fazer essa recriação do Ministério para atender a esses interesses políticos, o presidente Bolsonaro acabou jogando para dentro do Ministério das Comunicações a pasta da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, gerando uma confusão do ponto de vista dos objetivos dessas áreas, muito danosa, tanto para a transparência pública como para as políticas públicas de comunicação. A SECOM é uma secretaria que sempre teve um papel de comunicação institucional do presidente da República. Então, dentro dessa pasta que está a assessoria de imprensa do presidente, dentro dessa pasta que está a questão da distribuição das verbas publicitárias, é uma pasta que tem uma relação direta aí com os veículos de comunicação, enquanto que o Ministério das Comunicações é o órgão que deveria regular o funcionamento desses setores. E aí, quando você mistura essas duas agendas, você compromete ambas, né? E isso faz com que o presidente, por exemplo, possa usar as verbas publicitárias das empresas públicas e do governo, a chamada propaganda governamental, para fazer relação política com os veículos de comunicação, por dentro de uma pasta que tem o dever de fiscalizar esses veículos. Então, do ponto de vista dos objetivos da administração pública, é uma fusão bastante complicada e prejudicial para aquilo que o Ministério das Comunicações deveria atender. E quando você olha o histórico de denúncias que aconteceram do então ministro da SECOM, Fábio Weingarten, que é o responsável por essa distribuição das verbas publicitárias, e que as denúncias que aconteceram de distribuição de recursos de uma maneira
a desrespeitar a regra que existe de você dar mais publicidade para veículos que têm maior audiência ou maior circulação, e o quanto que ele favoreceu nessa distribuição os veículos que têm uma proximidade ideológica com o governo Bolsonaro, você combina isso com o fato do ministro ser genro de uma dessas empresas que foi favorecida por essa distribuição, a gente passa a ter um quadro em que o Ministério das Comunicações volta a ser moeda de troca política com muito mais poder, porque agora você não tem só as licenças e as outorgas de radiodifusão para fazer relacionamento político, você passa a ter a publicidade toda do governo federal para fazer isso. E quem conhece os números do Brasil sabe o quanto que o governo federal é um dos grandes anunciantes, um dos maiores anunciantes dos veículos de comunicação. O primeiro, acho que é importante a gente entender que o Bolsonaro faz parte daqueles presidentes que seguiram o infeliz exemplo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e começaram a chamar de fake news toda aquela informação ou todo aquele veículo de comunicação que publica fatos e notícias contrários aos interesses políticos do governo. Então, isso vem sendo feito desde o início da gestão, inclusive desde a campanha, né? Bolsonaro já atacava os veículos de comunicação no próprio processo eleitoral em 2018 e seguiu fazendo isso. E aí, no poder, ele passa a usar de instrumentos públicos de comunicação para essa prática de desinformação. Então, não é só mais o canal de comunicação ou a conta do presidente numa rede social que ele usa para fazer isso, ou os seus pronunciamentos públicos. A desinformação, ela passa a estar presente, por exemplo, nos canais oficiais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E aí cito o exemplo mais recente de ontem, né, que foi a divulgação de um material pela Secretaria, comparando a manchete do G1, que é um portal de notícias do Grupo Globo, com a manchete do jornal O Globo, desse mesmo grupo de comunicação, acerca do orçamento para a área da educação e da defesa. E aí o G1, ele mostra uma manchete do G1 dizendo que o governo ia ter mais recursos para a defesa do que para a educação, e depois mostra uma manchete do Globo dizendo que o governo tinha recuado e que o orçamento da educação ia ser maior que o orçamento da defesa. Mostra essas duas capas com um texto que vem embaixo dizendo: essa é a prática da imprensa, inventa uma história que não é verdade, como se não fosse verdade a denúncia de gastos iniciais do Ministério da Defesa, inventa uma história, depois essa história não se comprova, e aí a imprensa diz que o governo recuou e mudou para poder desfazer essa desinformação. E aí fazem um ataque direto dizendo que isso é fake news, isso é desinformação, isso causa confusão na sociedade. Então não é mais o presidente falando, é a Secretaria de Comunicação, é um órgão público, são servidores públicos produzindo esse tipo de conteúdo, usando desinformação, porque todos esses fatos foram comprovadamente e jornalisticamente comprovados, né? E todos esses fatos aconteceram, e aí o presidente usa a comparação entre manchetes diferentes para gerar desinformação e para atacar a imprensa, né? E isso aconteceu, citei esse exemplo específico do orçamento da educação e da defesa, mas isso aconteceu em vários momentos também durante o processo da pandemia da Covid-19. O presidente usou a desinformação para atacar a imprensa, dizendo que a imprensa não mostrava os dados das pessoas que tinham se recuperado da doença do Brasil, dizendo que a imprensa estava fazendo alarde que os hospitais estavam cheios porque os hospitais não estavam lotados, trazendo uma série de desinformação em relação a mecanismos de retransmissão da pandemia, da eficácia ou não da questão do isolamento. E o mais recente também, agora, é uma polêmica que o presidente embarca, fazendo uma declaração que foi divulgada como propaganda do governo pela Secretaria de Comunicação da República, de uma fala do presidente dizendo que não tem como obrigar todo mundo a tomar vacina. E aí o presidente entra com esse discurso no reforço e no apoiamento a um movimento bastante forte já no Brasil e que existe em outros países, que é o movimento anti-vacina, justamente no momento em que se avança
para se conseguir chegar a uma vacina para conter a Covid-19. Então, essa disputa do presidente em relação principalmente a como conter a pandemia e enfrentar a pandemia no Brasil foi algo que foi totalmente construído em torno de práticas de desinformação e de práticas de desinformação não só contra o cidadão e contra a saúde pública e contra as autoridades de saúde, mas contra a imprensa, que estavam mostrando dados diferentes e dando respostas que comprovavam que o que o presidente estava dizendo era falso, né? Então, são mecanismos que vão além da declaração, mas que passam pelo uso das estruturas de comunicação pública do governo para fazer esses ataques. Acho que além da questão das agressões, né, verbais ou físicas imediatas que vocês estão monitorando, eu acho que há um impacto bastante significativo no conjunto da sociedade do ponto de vista da perda da credibilidade da imprensa, né? E isso tem consequências não só imediatas, mas isso tem consequências sistemáticas para a democracia, né? A gente sabe que a liberdade de imprensa é um pilar de qualquer sociedade democrática, e a partir do momento que você tem uma parcela maior da sociedade que não acredita na imprensa, né, e que nessa sua descrença do jornalismo passa não só a agredir a imprensa, mas passa a deixar de consumir a imprensa, deixa de ler informações, deixa de se informar porque acha que tudo é uma mentira, né? Isso tem impactos desde a questão de como que você vai ter uma sociedade efetivamente crítica e autônoma para poder se relacionar com seus governantes e fiscalizar o poder e o exercício do poder, porque desinformada essa sociedade tem muito menos ferramentas e menos condições de fazer isso, até você ter consequências do ponto de vista de algo que vai impactar o cenário midiático do país, né? Se o jornalismo deixa de ser importante para a sociedade, ou se toda a imprensa é tratada como uma imprensa mentirosa e que propaga fake news, como o presidente Bolsonaro quer fazer a sociedade acreditar, o apoio para a existência desses veículos, o apoio para a diversidade, para a pluralidade de imprensa no país, significativamente se reduz a partir do momento que você faz essa lavagem cerebral na sociedade e todo mundo passa a achar que a imprensa que é contra o governo está propagando fake news, então não tem mais por que eu me informar por esses canais. E acho que isso tem um dano muito significativo para a nossa democracia no longo prazo. Sem dúvida, esses ataques que o Bolsonaro está fazendo nesse momento contra o jornalismo e contra os jornalistas é algo que vai demorar para a nossa sociedade conseguir recobrar num contexto em que o Bolsonaro não esteja mais à frente da presidência da República. Acho que o Congresso brasileiro ele de alguma forma ele reflete preocupações da nossa sociedade, então a partir do momento que a sociedade está preocupada, uma parcela da sociedade está preocupada com as agressões e a violência contra os jornalistas, o Congresso reflete isso também, desde pronunciamentos que são feitos pelos parlamentares, né, até audiências públicas que possam acontecer tratando desse tema. Agora, na minha avaliação, ainda há um abismo muito grande entre o discurso que é feito pelos parlamentares, inclusive por parlamentares muito sérios e que têm um comprometimento com a defesa da liberdade de imprensa no país, e a transformação desse discurso em medidas concretas para garantir o exercício da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, né? Uma coisa é você reverberar politicamente isso no parlamento, fazer a denúncia política. Você tem alguns partidos que têm, inclusive, movido ações contra o presidente Bolsonaro pelas violências à imprensa que ele faz no Supremo Tribunal, ou participado de denúncias internacionais que estão sendo feitas pela sociedade civil e que contam com o apoio desses partidos, mas do ponto de vista estrutural, de você entender que o parlamento é um lugar para definir regras para o funcionamento da sociedade por meio de leis e de regulações, a gente ainda não avançou em relação a isso. Do ponto de vista de medidas concretas,
o parlamento brasileiro não aprovou nenhuma legislação ou nenhum novo mecanismo de proteção ao exercício da liberdade de imprensa e ao exercício da liberdade de expressão no país. Então, são muito mais iniciativas que são fundamentais de serem feitas, mas reativas às violências e às agressões que são promovidas pelo presidente Bolsonaro, do que a construção de instrumentos mais efetivos que possam garantir o exercício dessa liberdade de expressão no médio prazo. E aí é importante a gente dizer que o Brasil é um país em que a liberdade de expressão nunca foi garantida de maneira plena, né? A gente tem um sistema midiático significativamente concentrado, a gente tem poucos grupos de comunicação conseguindo ter alcance nacional, a gente tem um cenário em que muitos políticos e famílias políticas controlam meios de comunicação, né? Então tudo isso contamina de alguma maneira a diversidade e pluralidade que precisa existir num sistema democrático. E essas questões, com todos os ataques que a imprensa está sofrendo e que o jornalismo está sofrendo, essas questões seguem sem ser debatidas no parlamento brasileiro. Tem sido muito mais um trabalho de reação e de denúncia, que é fundamental, mas sem avançar para mudanças estruturais. Acho que a polarização em torno deste tema também existe no Congresso Nacional, né? Aqueles setores que são apoiadores do governo, inclusive, têm uma visão bastante, enfim, tem uma leitura bastante enviesada do que significa a garantia do exercício da liberdade de expressão. São pessoas que defendem o exercício da liberdade de expressão de uma maneira absoluta, né? Algo que qualquer leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos mostra o quanto que essa liberdade de expressão é fundamental, mas precisa estar em equilíbrio com outros direitos, né? Ela não é um direito absoluto, por mais que ela seja fundamental, estratégico e relevante para o exercício de qualquer sociedade democrática. Mas os setores que são base de apoiamento do governo dentro do Congresso Nacional têm uma avaliação de que a liberdade de expressão é um direito que você não pode tocar. E em função disso, qualquer tipo de regramento que seja discutido no Congresso que passe por essa agenda, ou qualquer tipo de medida ou de responsabilização por esses ataques que o presidente Bolsonaro faz à imprensa, ou faz ao exercício da liberdade de expressão, mobilizam rapidamente esse grupo para dizer que a liberdade de expressão é absoluta, que o presidente, portanto, pode falar o que ele quiser, e os seus apoiadores podem falar o que quiser, e que não há nenhum tipo de responsabilização possível diante disso, e que isso seria censura. E aí se recupera, né, um discurso que ainda é muito recente no imaginário da população brasileira, em função da gente ter saído de uma ditadura militar que praticava a censura estatal nos anos 60 e 70 do país, e aí se recupera essa ideia da censura, e toda a tentativa de você tentar regular a agenda relacionada à liberdade de expressão é tratada por esses parlamentares como censura. E do outro lado você tem a polarização da oposição política, dos partidos que fazem oposição ao presidente Bolsonaro, e que tem cobrado responsabilidade, inclusive, por esse exercício abusivo da liberdade de expressão que o presidente faz, né, mas que também não tem conseguido avançar, como eu comentei anteriormente, do ponto de vista de medidas mais estruturantes em relação a isso, ficando um pouco só na denúncia. Eu acho que o problema da concentração, ele permanece no Brasil, e talvez ele mude um pouco de cara, sem significar uma redução dessa concentração. Porque hoje você tem, dentro do próprio segmento midiático, e aí principalmente na radiodifusão, uma divisão muito clara desses setores. Você tem o grupo mais forte de comunicação do país, que são as organizações Globo, tendo uma cobertura e tendo uma relação mais crítica com o presidente Bolsonaro, que não é uma oposição direta em todas as questões. Engana-se quem acha que a Globo faz uma oposição direta ao governo Bolsonaro. Do ponto de vista da agenda econômica, por exemplo,
o que a Globo defende é o que o governo defende, isso fica muito claro quando você faz uma análise da cobertura da área econômica, mas você tem uma divisão em geral sobre outros temas do governo, na área de saúde, na área do meio ambiente, de educação, de direitos humanos, diferente do segundo e do terceiro maiores grupos de comunicação, SBT e Record. E como a gente tem visto esse alinhamento muito forte do governo com esses outros grupos, inclusive que são concorrentes da Globo, né? Inclusive por meio da distribuição de verbas publicitárias, pelo fortalecimento desses grupos a partir de um apoio claro do Estado em relação a eles, é possível que a gente, no médio prazo, a gente veja uma reconfiguração dentro desses mesmos grupos econômicos do ponto de vista de audiência, de alcance na sociedade, de verbas publicitárias, não só governamentais, mas que esses grupos possam alavancar a partir do crescimento da sua própria audiência. Mas eu não vejo a gente tendo uma mudança no macro, nos grandes grupos que controlam a comunicação no Brasil. Esses grupos não vão mudar. Talvez eles mudem de lugar, se reequilibrem talvez um pouco mais dentro desse contexto, mas não vejo esses grupos desaparecendo e nem outros grupos surgindo. E acho que quando a gente tem um contexto justamente que é de desvalorização do jornalismo e de ataque à liberdade de imprensa no país propagado pelo presidente e que alcança uma parcela significativa da sociedade, a gente pode ter, inclusive, iniciativas de jornalismo independente, de jornalismo alternativo, de jornalismo popular e comunitário, que a gente deveria estar estimulando a crescer, que podem sofrer nesse contexto, né? Porque a partir do momento que a profissão não é valorizada, a prática da imprensa não é valorizada numa sociedade, a percepção da sociedade muda sobre a importância disso, o apoio aos pequenos veículos pode reduzir também, e aí só os grandes vão conseguir sobreviver. Então a gente pode ter um contexto até no médio prazo, a depender de quanto que isso durar, e se iniciativas estruturantes não forem colocadas em prática, a gente pode ter até um aumento da concentração do controle de meios de comunicação nos grandes grupos do país, não por mérito, não por uma medida direta em relação a isso, mas pelo fato dos pequenos não conseguirem sobreviver nesse cenário. Acho que uma questão que a gente sempre defendeu quando falamos da complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal, que é um princípio da nossa Constituição, a gente sempre falou do quanto que cabe ao Estado criar as estruturas e fomentar essa diversidade, essa pluralidade. Por exemplo, você tem em vários países, a França é um dos países que tem isso, mas você tem em vários países democráticos fundos de apoio à diversidade e à pluralidade dos meios de comunicação. E aí você tem o Estado permitindo que esses veículos e essas iniciativas acessem recursos públicos de um fundo de uma maneira transparente, né, sem ser via a destinação discricionária de verba publicitária do governo, que ele define onde que ele vai anunciar e onde que ele não vai, e você tem um orçamento público que pode fomentar o surgimento de veículos locais, de veículos regionais, você tem toda uma discussão sobre políticas de radiodifusão comunitária que no Brasil sempre foram criminalizadas e burocratizadas no lugar de serem incentivadas a ocupar o espectro e a sobreviverem, né, no médio prazo dentro das suas comunidades, dando voz e espaço para o exercício da liberdade de expressão dos cidadãos e cidadãs, enfim, uma série de medidas, o próprio fortalecimento do sistema público de comunicação que, em vez de estar sendo fortalecido, ele está sendo desmontado e transformado numa máquina de propaganda do governo. Todas essas são medidas que poderiam aumentar e fomentar uma diversidade, uma pluralidade, e que, na verdade, o Estado está muito longe disso, né? As iniciativas que sobrevivem são iniciativas que sobrevivem do apoio dos cidadãos, das organizações da sociedade civil, dos movimentos, e que muitas delas, depois de um determinado fôlego, desaparecem e não conseguem continuar e se consolidar nesse cenário midiático brasileiro, de uma maneira que só os grandes conseguem se estabelecer e permanecer também com muita dificuldade, né? Porque a gente sabe que a imprensa, nesse cenário de
de convergência tecnológica, de mudança das maneiras de consumo, de comunicação no país, também têm sofrido e ainda estão se readaptando para continuarem sobrevivendo. Eu acho que, primeiro, é importante a gente considerar que parte da perda da credibilidade da imprensa no Brasil não é só responsabilidade dos ataques que o presidente Bolsonaro faz e dessa onda de agressão que continuou. Então, e por mais que todos nós estejamos aqui defendendo a garantia do princípio constitucional da liberdade de imprensa, do princípio da liberdade de expressão, é importante a gente entender que a chamada mídia tradicional no Brasil, ela historicamente é uma mídia que manipula e muitas vezes desinforma a sociedade também. Então, parte da responsabilidade por essa perda de credibilidade é também desses veículos e é também desses grandes grupos de comunicação que historicamente atuam na política e no poder do país para definir os rumos da nossa sociedade de acordo com os seus interesses econômicos, os seus interesses também políticos. E aí eu acho que quando a gente tem novas iniciativas de jornalismo surgindo e batalhando muito para conseguir funcionar, e fazem isso principalmente no ambiente digital, porque num país, né, continental como o Brasil é muito difícil você distribuir veículos impressos se você não é um grande grupo de comunicação, fazem isso principalmente no jornalismo online. Eu acho que esses novos canais de comunicação, eles podem, a partir de um jornalismo mais próximo da realidade das pessoas, de um jornalismo investigativo, de um jornalismo que dê voz a essa diversidade que historicamente é silenciada pelos meios de comunicação tradicional. Ele pode sim contribuir para que a sociedade mude a sua percepção em relação à importância do jornalismo, independentemente de um ou outro veículo de comunicação, e passe a valorizar isso. E eu acho que é o que acontece do ponto de vista de quando esses veículos independentes mobilizam a sua comunidade de leitores e de apoiadores para, inclusive, financiar e permitir que eles continuem existindo, ou que eles cresçam, que eles contratem mais profissionais, que eles continuem sobrevivendo. Mas, como eu falei, isso é algo que depende muito da mobilização que essas próprias iniciativas de jornalismo fazem, muito mais do que uma percepção do Estado de que é importante fomentar a diversidade e a pluralidade no cenário midiático, né? Agora, eu acho que isso... existe um risco, isso é muito benéfico que aconteça, e acho que são várias iniciativas de jornalismo que vão nesse sentido hoje no país. É fundamental que a gente siga apoiando e valorizando essas iniciativas, mas eu acho que elas só têm condição de sobreviver no médio e no longo prazo a partir do momento em que houver uma percepção do Estado brasileiro, e aí não é do governo federal, mas é do Estado brasileiro, de todas as suas esferas, do legislativo, do executivo, de entenderem o quanto que isso é estratégico, né, de entenderem que a gente nunca vai ter, de fato, uma democracia plural e diversa se a gente continuar com um sistema midiático concentrado. Pode parecer algo... menos importante nesse momento em que é fundamental a gente fazer a defesa do exercício da liberdade de imprensa e, inclusive, do direito dos profissionais que trabalham no maior grupo de comunicação do país de seguirem trabalhando diante dos ataques que recebem do Palácio do Planalto. Pode parecer meio secundário a gente discutir a questão da concentração no Brasil, mas eu acho que essas coisas estão diretamente relacionadas. Eu acho que a gente só vai conseguir sair desse cenário em que o presidente Bolsonaro contribuiu muito para a gente estar, quando a gente de fato conseguir ter essa diversidade, essa pluralidade no cenário midiático brasileiro como um todo. E aí a gente precisa, sim, eu falo do papel do Estado, porque essas iniciativas, por exemplo, elas são iniciativas digitais, de jornalismo online, e a gente tem 30% da população brasileira que está desconectada. Até do ponto de vista do público que você quer alcançar, e a população, né, mais pobre,
né, que já é socialmente excluída e marginalizada, né, que já tem um déficit de informação porque historicamente só se informa pelo rádio e pela televisão, que não tem acesso a essa diversidade de fontes de informação e que também está desconectada, né? A gente está aumentando, o Brasil está aumentando o seu déficit informacional a partir de um contexto em que o Estado brasileiro não desenvolve políticas de inclusão digital para chegar a esses 30% mais pobres e que estão desconectados. E aí essas pessoas estão sofrendo não só de prejuízo do ponto de vista do seu acesso à informação e a fontes diversas de jornalismo, mas estão sofrendo do ponto de vista da sua educação, da sua cultura, né, de trabalho, né, do direito ao trabalho, de outros direitos que o acesso à internet permite você exercer no país. Então, acho que é fundamental a gente encarar esse desafio, mas me preocupa muito o quão longeva essas iniciativas vão conseguir ser num cenário de total dependência exclusiva delas próprias e dos seus leitores, né, e seguidores, para que isso permaneça, porque do ponto de vista do Estado brasileiro, o nosso déficit é histórico. Isso não é uma questão do governo Bolsonaro, é algo que desde a nossa Constituição de 88, desde a redemocratização do país, o país não enfrentou de uma maneira sistemática. Eu acho que o Brasil está tentando enfrentar o fenômeno da desinformação por meio de um projeto de lei num caminho que me parece o não mais eficiente para o tamanho desse problema. A gente achar que a adoção de uma regulação é o que vai resolver o problema da chamada desinformação no país produzir desinformação, né? A gente está falando de um problema muito complexo e que, para enfrentá-lo, a gente precisa mexer na educação, a gente precisa mexer no acesso à internet, a gente precisa, sim, pensar em mecanismos de regulação das plataformas, mas a gente precisa pensar em mecanismos de responsabilização, inclusive dos governantes do poder público que têm produzido desinformação e têm fomentado essa indústria, de quem está financiando, e muitas vezes me parece que o parlamento acha que nós vamos resolver o problema da desinformação no Brasil quando a gente aprovar uma lei sobre fake news, né? Então, acho que partimos de um lugar que me parece equivocado para essa resposta. Agora, quer dizer que uma lei não possa contribuir? Não. Acho que essa lei avança em relação a alguns mecanismos, acho que ela traz algumas questões interessantes e que vão precisar ser implementadas para a gente avaliar a sua eficácia, mas acho que quando ela traz obrigações para o poder público do ponto de vista de obrigações para os servidores, de pensar de instituição de políticas de educação para a mídia, quando ela proíbe determinadas ferramentas de disparo em massa, quando ela obriga uma série de questões de transparência para as plataformas que funcionam de uma maneira muito opaca e que é fundamental, elas, né, já ficou comprovado que sozinhas elas não vão ser transparentes, então acho que avança a legislação a obrigar a trazer um dever de transparência mais intenso para essas plataformas. Então acho que tem algumas questões na lei que podem nos ajudar, mas ainda tem problemas que estão ali e que podem violar direitos fundamentais dos usuários por meio de mecanismos, por exemplo, de identificação massiva dos usuários da internet, mecanismos como a rastreabilidade das mensagens do WhatsApp que está sendo proposto. Então, essas questões eu acho que têm mobilizado a sociedade civil e organizações que trabalham com direitos digitais para tentar tirar isso do projeto de lei e garantir que a gente aprove mecanismos que podem sim ter alguma eficiência no enfrentamento à desinformação, mas é fundamental a gente entender que não vai ser só com uma lei, por melhor que ela saia desse processo e por melhor que ela seja implementada, não vai ser só com uma lei que a gente vai resolver o problema da desinformação, passa por todos esses fatores e passa inclusive por uma transformação do sistema midiático brasileiro, das informações que são produzidas e divulgadas pela nossa chamada imprensa tradicional, e que também contribuíram para que a gente chegasse nesse estágio de descredibilidade da imprensa que levou a existência de um terreno bastante frutífero para essa prática de desinformação na internet.
o projeto de lei ele não tem validade para as eleições, mesmo que ele seja aprovado agora, ele tem um tempo de entrada em vigor de vacatio legis, né, que as empresas têm para se adaptar, e ele vai ser no mínimo de 90 dias. Então, as regras que forem adotadas agora, elas não vão ter um impacto direto no processo eleitoral. Por isso que a gente tem feito uma crítica grande de que não deve haver pressa para votar esse projeto de lei, porque se houvesse essa justificativa da eleição, ainda assim a gente defenderia maior tempo de debate e de discussão, mas não tendo nem as eleições como justificativa, não é razoável que o Congresso vote às pressas. O Senado votou muito rapidamente, o texto que saiu do Senado tem todos esses problemas e tem uma série de lacunas, e acho que esse tempo que foi possível de discussão na Câmara desde do final de junho, então já são 2 meses de debate que a Câmara pôde se debruçar sobre o projeto, isso sem dúvida está permitindo alguns aprimoramentos importantes no texto. Agora, não há uma previsão, o presidente Rodrigo Maia disse que quer votar esse mês, em setembro, mas não sabemos se isso de fato vai ser possível, porque num contexto de pandemia, as comissões de mérito não estão funcionando, os textos estão sendo apresentados e indo direto para o plenário, o que inclusive compromete bastante a possibilidade de participação da sociedade civil e de engajamento e de discussão e de você ouvir todos os setores interessados nesses processos. E isso é ruim também para o processo legislativo, porque quanto mais se debate, mais você pode aprimorar uma lei, né? Mas infelizmente houve essa decisão do Congresso Nacional de ter um projeto votado nesse contexto de pandemia. A gente tentou evitar e não foi possível, então agora o esforço está sendo para a gente conseguir garantir o melhor projeto possível nesse contexto.